Venha conhecer a história de Uzá, um homem com uma missão muito especial. Deus lhe encomendou guardar um tesouro precioso, mas, infelizmente, sua jornada foi interrompida por desobediência ao Criador. Esta história contém mistérios intrigantes, reviravoltas incríveis e lições profundas. Descubra a tragédia de Uzá, uma narrativa icônica da Bíblia. Prepare-se para experimentar uma jornada cheia de surpresas que vão transformar sua vida para sempre. Ao longo dos séculos, muitas histórias emocionantes foram contadas. Uma das mais emocionantes, retratada nas páginas antigas do Antigo Testamento, é a história de Uzá. Ele era o responsável por cuidar da Arca do Senhor, e enfrentou o terrível destino que o esperava. Neste vídeo, iremos contar essa história de forma única e surpreendente. Então, prepare-se para desbravar esta incrível aventura ao lado de Uzá para compreender o seu destino trágico. A Arca da Aliança era muito mais do que simplesmente uma caixa dourada. Ela simbolizava a relação espiritual entre Deus e seu povo escolhido. Na batalha e nos cenários de grande importância, ela estava lá para revelar a divina presença àqueles que a vigilavam e aos inimigos do povo de Deus. A Arca da Aliança sempre teve o devido respeito e temor por aqueles que a veneravam como algo santo, e por causa de seus materiais valiosos, tornou-se mais uma representação da conexão celestial. Havia alguns elementos dentro da arca que serviam como prova real do poder, bondade e milagres de Deus. Eram as tábuas dos 10 mandamentos, um pote de maná, e um cajado de Arão que floresceu, que enfatizavam ainda mais a existência de um poder supremo. Dessa forma, a arca foi feita para transmitir a mensagem de poder e vínculo do povo de Israel com Deus e suas promessas, mas também servia de aviso aos inimigos, mostrando que o povo de Israel não estava sozinho, e sim acompanhado de uma divindade muito poderosa. A família de Abinadab tinha um legado sagrado, uma linhagem levítica que foi abençoada com a honra de cuidar da Arca da Aliança, um tesouro sagrado. Eles eram guardiões desta relíquia, mas também muito mais. Eram mantenedores de um legado espiritual. Os filhos dos levitas cresceram em meio a instruções divinas sobre como transportar e cuidar adequadamente da arca. Seu compromisso com a preservação da sacralidade foi transmitido de geração em geração, e se tornou parte fundamental da identidade deles. Não era uma simples incumbência de guardar um objeto, mas sim de proteger o vínculo entre Deus e seu povo. A família de Abinadab tinha uma responsabilidade épica e um legado que trazia a eles contato direto com o sagrado. Após algum tempo guardada na residência de Abinadab, chegou o tempo para que Davi, já coroado rei de Israel, trouxesse a Arca do Senhor para Jerusalém. Esta cidade era então elevada como o centro religioso do povo. A arca então começou a ser transportada para Jerusalém. O fervor dos israelitas despertou ao longo dos caminhos que conduziam à arca. Crianças, homens e mulheres se reuniram em um grande desfile, cantando hinos de adoração. Não foi somente uma transferência de algo material, mas sim um encontro com Deus a cada passo deste grande evento. Alegria e tremenda emoção contagiaram a todos que presenciavam o transporte da arca. Foi um momento rico de significado e conexão espiritual para o povo de Israel. No instante mais caótico da travessia, quando a jornada atingiu o limite da expectativa e preocupação, uma cena de desespero se desenrolou. Todos voltaram seus olhos para a Arca da Aliança, símbolo fiel da presença divina. Quando em um momento o caminho se tornou difícil, os animais que puxavam a carroça perderam o equilíbrio e a arca, depositária de toda a elevada santidade, ameaçou cair. O ar se encheu com um temor emudecedor. A ideia de que a arca pudesse cair e ser profanada, sobrepujou a todos. A arca, veículo de infinito poder e santidade, a milímetros de encostar no chão comum, trouxe um momento de incerteza e ansiedade para todos aqueles que estavam presentes. No momento de maior pressão, quando a Arca da Aliança estava por cair, Uzá, dominado pelo impulso de salvar o objeto sagrado, estendeu a mão num instinto de proteção. Seu coração batia acelerado, porém não pensou um segundo antes de tocar a arca para estabilizá-la com bravura. Porém, assim que tocou na arca, Uzá morreu de forma fulminante, caindo ao chão. A tragédia foi imediata, assim como a mudança nos rumos desta narrativa antiga. O silêncio que se seguiu deixou todos confusos, pois Uzá se deparou com algo que ultrapassou seu entendimento e naquele momento fatídico encontrou a morte. A tragédia que envolveu Uzá diante da Arca da Aliança foi definitivamente mais do que um acontecimento isolado. Era um apelo ao entendimento da santidade de Deus, a oportunidade de refletir sobre o ambíguo relacionamento entre o sagrado e a humanidade. A morte de Uzá ao lado da arca serviu como um sinal sobrenatural da sublimidade de Deus, algo que transcendia a compreensão humana, mostrando o respeito exigido perante o divino. O Senhor fazia claro que ninguém do seu povo devia tocar diretamente a Arca da Aliança, pois a imensidão do poder de Deus irradiava sobre ela e a fragilidade humana não conseguiria suportar este poder divino ao seu nível máximo. Quando ordenou a construção da arca, Deus declarou que ela devia ser carregada por meio de varas de madeira revestidas de ouro, que passavam por argolas igualmente de ouro e que estas últimas estavam em contato direto com a arca. Davi ficou profundamente triste e chocado com esta grandiosa lição, mas captou a lição de venerar a presença de Deus ainda mais. Ele percebeu a inegociável necessidade de adorá-lo com devoção. Era incontestável que a perda de Uzá foi infelizmente inevitável, pois Deus não o puniu, não se tratou de vingança. Contudo,
Por mais que fosse do seu povo, o corpo de Uzá não suportou o grande poder de Deus presente na arca. Esta dolorosa ocasião ensina a todos nós que a aproximação a Deus exige humildade, obediência e adoração. É um alerta vívido da grandeza de Deus e da devida reverência que lhe deve ser oferecida. A tragédia de Uzá ao lado da Arca da Aliança ecoou ao longo dos séculos, transportando uma mensagem significativa que desafia a compreensão humana sobre a natureza divina. Ela nos ensina que a justiça e o amor de Deus existem sempre juntos. Ele é perfeito, indignando a desobediência, mas também é benevolente e carinhoso. A morte de Uzá nos mostra que nossa jornada espiritual demanda não somente o cumprimento dos preceitos divinos, mas também profunda reverência pela santidade de Deus, respeitando sua palavra e sua conduta. É um chamado para equilibrar as ideias sobre a fé, reconhecendo não somente sua inabalável santidade, mas também seu amor e perdão sem limites. Compartilhe a história de Uzá. Essa narrativa encoraja reflexões importantes sobre a relação entre o Criador e o ser humano. Seja inspirado pela palavra de Deus e busque respostas às suas questões. Inscreva-se no canal para obter novos conteúdos e ensinamentos bíblicos. Seja bem-vindo à família de amantes da palavra divina e compartilhe as lições adquiridas cada dia. Muito obrigado por nos acompanhar e por explorarem os mistérios da palavra de Deus. Que Ele continue a abençoar a todos nós. Até o nosso próximo encontro.